Olá, eu sou a Luísa Gutierrez e estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Mais, o nosso podcast aqui no ND Play para falar para pessoas de 50 a mais e muito mais. O assunto que eu trago hoje interessa a você. Sabe aquela queda de cabelo? Aquilo que começa a incomodar com uma certa idade e às vezes não só pela idade, um pouco antes. Eu trago hoje duas especialistas no assunto, Gisele Foz e Viviane Ribeiro. Uma que já passou pelo problema, a outra que tem soluções encantadoras e dicas preciosas sobre este assunto. Vamos falar de terapia capilar e disso você entende muito bem, né, Gisele? Seja bem-vinda. Olá, Luísa, tudo bem? Muito obrigado, muito bom estar aqui e poder falar para o público, para as mulheres e para quem nos assiste sobre o que é terapia capilar, né? E sim, já são mais de quase 2 décadas aí, falando, fazendo e vivendo a terapia capilar. Então, é encantador. Eu digo que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, que a gente ama, a gente não trabalha um dia sequer, né? Então, eu amo fazer isso. E trazer aqui para o pessoal sobre o que é realmente queda, calvície, né? Alopecia. É tanta das coisas. Então, exatamente. Olha, eu quero dar as boas-vindas também à Viviane, ela que por acaso passou por isso, e jovem ainda, não é uma pessoa assim, né, que esperou a idade para o cabelo, aconteceu alguma questão que te prejudicou e você foi atrás de soluções e hoje também se tornou uma especialista no assunto, né, Viviane? Exatamente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo jovem. Todos somos, 50 a mais, agora é todo mundo jovem. E eu iniciei um processo de climatério bem intenso e com isso eu tive várias perdas, inclusive o cabelo. E eu já trabalho na área da saúde estética há muito tempo, já mais de 20 anos. Então, aprendi a cuidar da face, do corpo e eu comecei a ficar sem cabelo. E aquilo começou a me desesperar, porque eu ia no médico, era medicamento. Eu ia no salão, era embelezamento. E eu comecei a sentir falta de algo mais. E aí, eu comecei como uma boa autodidata, amo estudar. E eu comecei a procurar, né, sozinha ali, né, algumas soluções para resolver o meu problema. E aí eu conheci uma escola que, né, me ajudou nesse processo. E, na verdade, quando eu entrei em contato com essa escola, eu entrei porque eu queria comprar um produto que eu já tinha pesquisado e vi que era bom e, de repente, ia resolver o meu problema. Só que eles não me venderam o produto. Eles falaram, vem aqui. Vem se especializar com a gente, estuda um pouquinho mais para entender o teu caso, o que está acontecendo com essa queda de cabelo. E eu fui meio descrente, digamos assim. Aí cheguei lá, sentei na sala de aula novamente e, gente, sabe quando assim descortina a tua mente? E ali eu vi um nicho de negócio maravilhoso. Eu disse, gente, eu tenho que levar isso para as minhas clientes também. E aí eu comecei a estudar, mergulhei, não parei mais, né? Hoje eu sou realmente uma especialista, me formei em tricologia, trabalho com a ciência, né, da saúde capilar e por uma questão minha, né, de perda de cabelo. E resolveu o problema dela. E resolveu o problema, tô cabeluda. Antes da gente falar ainda dessas questões todas, porque eu, por acaso, conheci a Gisele numa palestra, que achei interessantíssima a palestra, e não foi só. Antes disso, num desses trabalhos voluntários, com uma organização que trabalha com câncer de mama, conheci o esposo dela, que foi quando eu ouvi falar de tricologia como ciência do cuidado do cabelo, né? E aí vi lá a questão das perucas que estavam sendo oferecidas para os pacientes com câncer e comecei a mergulhar também no que é a DNA Vital, que é a empresa da Gisele. Mas antes disso, vamos começar aqui lá do início. Quais são as principais doenças, que a gente pode até chamar de doenças? Quais são os principais problemas que atingem as pessoas com relação à perda do cabelo? Então, para dizer, vamos falar de queda. Alopécia ou calvície é praticamente a mesma coisa. O que muda é que a gente fala assim, é mais fácil a gente dizer assim, eu estou calvo, ou eu sou calvo, do que eu dizer eu sou alopético, né? Então, mas é a mesma coisa, é a perda de cabelo. Agora, em falar de perda de cabelo e queda de cabelo, hoje existem mais de 200 fatores que podem levar à queda de cabelo. E vamos falar na androgenética. Vou dizer uma que pode acometer tanto homens quanto mulheres. E normalmente isso está ligado à genética, né? Aos genes e também hormonal. Mas vamos dizer que 30% só é da genética.
Os outros 70% é a epigenética. São os hábitos que essa pessoa tem. Porque se você tem hábitos saudáveis, dormir bem, comer bem, se alimentar, fazer atividade física, não ter tanto estresse, tudo isso vai adormecer esses genes e você talvez não vai desencadear. Muitas pessoas pensam assim, olham o pai e dizem assim, ai, meu pai é careca. Ah, então eu também vou ser, por uma questão genética. Não quer dizer. Se você tiver uma boa epigenética, bons hábitos, talvez você vai conseguir retardar essa genética, né? Agora, se você tem hábitos ruins, diários, que é a epigenética que influencia, pode ser que aí você vai despertar muito cedo. Mas no caso da Viane, ela falou assim, eu tive um climatério muito... As mulheres são atingidas com quedas de cabelo. Tem a ver com a menopausa? Tem a ver com a questão hormonal? Muito a ver, muito. Os hormônios mexem em tudo no nosso organismo, né? Inclusive no cabelo. Então, essas quedas, as maiorias, vamos dizer assim, que a maioria delas está influenciada na alimentação, no estresse, hormônio, não só no climatério, como... na adolescência, quando começa a ter, né, a primeira menstruação, muda total, o cabelo fica mais oleoso, fica rebelde. No pós-parto, então, a mulher, toda a fase, mudança hormonal que a mulher tem, isso vai influenciar direto. No pós-parto, a gente tem uma queda intensa, depois volta, porque os hormônios se regulam, se isso for regulado. Existem muitas mulheres que não conseguem regular esse hormônio, precisam buscar ajuda médica, mas aí sim, ajuda terapêutica, né? Agora, no climatério, no 50+, sim, como a gente brinca, ladeira abaixo, porque é incrível como isso reflete no fio. Questão de densidade, o fio fica mais fino, fica mais quebradiço, fica mais frágil. E aí, para tudo isso, a gente tem solução. Voltando aqui, Avi, com relação à autoestima, no momento que você se sentiu perdendo o cabelo, a gente sempre fala muito isso até quando a gente lida também com pacientes que, de repente, numa quimioterapia, perde o cabelo. E aí até mandam fazer uma peruca com o próprio cabelo. A coisa do cabelo, ela é muito forte, né? Como personalidade de uma mulher, e com a autoestima. O que no teu momento de perda de cabelo, o que te afetou mais? Foi uma foto divulgada em rede social que eu me deparei com falhas, com buracos na minha cabeça. E aquilo me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, sempre cuidei da alimentação, sempre fiz, né, atividade, sempre tive esse cuidado e esse olhar. E começou já a vir a questão hormonal e eu comecei a ter muito perda de sangue. E aí eu ia no médico, mas estava tudo ok, tudo normal, mas sabe quando vai normalizando uma coisa que não é normal? Porque não era normal. E aquilo foi levando, foi indo e eu comecei a ver meu cabelo indo embora. E aí quando eu vi aquela foto, eu estava na academia, eu estava com o cabelo amarrado e eu tinha 2 falhas gigantes na minha cabeça. Eu desesperei e aí eu comecei a procurar ajuda. E aí é desesperador, porque você não sabe para onde correr. Ainda mais uma pessoa que era tão cuidadosa, que eu sempre fui muito cuidadosa em relação a isso. Sim. E aí eu conheci a terapia capilar, né? Aí eu entrei nesse universo de terapia capilar. Com essa dor que eu tinha, aí eu disse, bom, eu comecei a me tratar, né? Realmente conheci, né? A DNA Vital Escola, né? Do grupo. Hoje o DNA Vital é um grupo grande, não só de produtos. Eu entrei lá para comprar um shampoo e acabei saindo com uma profissão nova. Uma reinvenção, hein? É muito importante, porque eu entendi naquele curso, isso tem 10 anos, tá? Porque o climatério, ele pode começar até... Hoje eu tenho 52 anos. Começou com 42. Eu era jovem e eu já estava começando o início de um climatério bem acentuado ali, só que o climatério não é uma doença, né? São vários sintomas. É um período. E se a gente não tem alguém para pegar na nossa mão e gerenciar, é triste. Eu tive perda de dente. A gente vai tendo algumas perdas por conta da baixa de ferro, minha ferritina estava baixa, então minhas taxas de vitaminas, além dos hormônios, a minha taxa de vitamina também estava baixa. E aí não tinha como construir cabelo. Aí eu comecei a entender esse universo, né? Eu mergulhei, eu digo, bom, então eu preciso de algo a mais, realmente, né? E aí, como eu já trabalhava nessa área, eu disse, bom,
agora eu quero ajudar outras pessoas, porque as pessoas começaram a ver a resposta em mim, né? Eu comecei realmente a entrar com intervenção, comecei a fazer a parte, né, de suplementação, comecei a fazer realmente a lição de casa e como a Gisele colocou sobre a questão da epigenética e a genética ela é 30%. Epigenética é 70%. Então, o estilo de vida que eu estava levando estava ativando uma androgenia que eu já tenho essa predisposição. Agora, é interessante, né, Célia, porque hoje a gente sabe que existe inúmeras técnicas, inúmeras formas de recuperar um belo cabelo e são produtos que cada vez surgem. Eu acho que hoje a população afro também tem hoje muitos recursos para tratar os cabelos, porque a gente vem de gerações que eram muito agressivas. Os tratamentos, as cosméticas, as formas de tratar o cabelo no salão os alisamentos. eram muito problemáticos, Sim. muito agressivos também. Isso também acabava prejudicando, não é? Ainda prejudica, né? E a gente trabalha com a parte de recuperar, porque é exatamente isso. Vamos dizer assim, eu queria só complementar o que a Vivi falou. Claro, fica à nessa vontade. parte, depois eu respondo, dou a sequência na sua pergunta, pode ser? Pode, claro. Aqui é uma conversa. Porque é exatamente isso, trazendo para essa parte do climatério e da mulher, é muito interessante como a medicina hoje tradicional trata muitas coisas como normal. Quando você vai fazer um exame de sangue, um hemograma, para ver como está a tua saúde, eu diria que hoje o hemograma é um parâmetro de doença e não de saúde. Porque aí o médico olha e ele diz assim, não, tá tudo bem, teu rim tá funcionando, teu coração, tua pressão tá boa, então tá tudo bem. Se você vai ficar careca, ninguém morre porque fica careca. Cabelo cresce. Isso. E nós entramos... Não, mas às vezes não cresce, né? Às vezes a pessoa fica careca e ele diz assim, não, mas tu tá viva? Qual o problema de não ter cabelo? E não é isso que nós mulheres queremos. A gente quer estar viva, mas com o cabelo bonito, né? Claro. E é isso que entra a terapia capilar, é aí que entra a tricologia. Porque é uma saúde integrativa, que olha além, que você vê as vitaminas, e as vitaminas precisam estar muito além no teu organismo para sobrar para o cabelo. Porque senão fica só para o coração, para o rim, para os órgãos vitais e não sobra para o cabelo. Então é aí que a gente entra. A tricologia, como a gente fala hoje, que muitas pessoas dizem que, o que é tricologia? É fazer tricô? Não é bem. É cuidar do cabelo, mas é entender tudo isso, que o organismo precisa estar saudável para aí sim ter um cabelo saudável. Né? Mas, trazendo para a tua colocação aí de todos os produtos agressivos, né? A gente ainda tem, infelizmente, Luísa, hoje, nos supermercados, nas gôndolas de lojas, de farmácias, produtos que lá na composição a gente vai ver com nomes difíceis, que as pessoas não têm esse conhecimento e que está lá escrito soda cáustica. Uau. E que é um produto para a pessoa lavar em casa todos os dias, ela passa, e que ele vai dar o efeito de alisar, porque daí desmaia o cabelo. E desde quando nós iniciamos, quando eu iniciei lá 20 anos atrás, eu disse, não é isso que eu quero. Eu quero embelezar, eu quero trazer a beleza, mas com naturalidade e saúde. É isso que precisa, porque eu acho que a beleza está através da consequência da saúde. Então, nós sempre buscamos tratar e embelezar esses cabelos, porque essa parte de prejudicar para transformar o cabelo sempre existiu. Hoje não é mais tão forte, mas ainda tem. E aí é que a gente entra. Porque aí eu vou dizer assim, o cabeleireiro, se ele não entender que ele precisa cuidar do cabelo, o cabelo é a matéria-prima. Se as pessoas não tiverem matéria-prima, não tiverem cabelo, o cabeleireiro não vai ter no que trabalhar. Aí só vai sobrar para Magma, que daí é só vai sobrar para o Mega Hair. Só vai sobrar para o Mega Hair, para as perucas, porque aí o cabeleireiro, ele vai fazer uma mecha em que cabelo, se não tem cabelo? Ele vai cortar que cabelo, se não tem cabelo? Ele vai alisar qual cabelo? Então, é isso que o público cabeleireiro também precisa entender, que ele precisa tratar essa matéria-prima para poder embelezar, para daí fazer uma transformação. E é nisso que a gente trabalha. Homens e mulheres, vocês agora podem falar as duas aqui, porque as duas tratam também dessa questão. Os homens passaram a ser mais vaidosos, né, hoje em dia.
alguns que recorrem aos implantes e tudo mais. Como é que vocês veem essa questão também dos dois sexos aqui? Quem sofre mais um pouco com a coisa da perda do cabelo? Bom, eu vou falar uma parte. Porque tem o paciente, tem aquela que é doença. A doença, que são as dermatites, psoríases, doenças autoimunes, e que aí ele sofre tanto com aquilo que realmente ele é fiel, porque ele não quer sofrer, ele não quer ter dor, ele não quer sentir aquele desconforto. Diferente do ser calvo, né? Estou com umas aí falhas. Aí tem uns carecas bem charmosos, né, André? Tem, sim. Mas hoje, a transplante capilar é a 3ª maior cirurgia do mundo. Sério? Cresceu muito isso, porque sim, os homens são muito vaidosos. Mas aí a Vive, que faz parte, que hoje é uma clínica licenciada, que tem sucesso, vai saber dizer se os homens são mais fiéis ou se são as mulheres, ou o que tem mais o público? É mais homem, mais mulher? Tá misto. Tá misto? Misto. E eu vou falar algo para vocês que lá na clínica me surpreende, porque eu já trabalho nessa área há mais de 20 anos e sempre foi um público forte feminino. E de uma década para cá, a gente começou a ver uma mescla. E de mais ou menos uns 3 anos, 4 anos depois da pandemia, a gente atende muito casal. Olha que interessante. Casal. Porque a mulher, ela tem se cuidado muito. E o homem, ele também quer se cuidar. E aí ele não quer ficar para trás. Então hoje as mulheres levam o seu esposo e fazem a terapia juntos. Não só capilar, como facial, como também se curtindo, academia, enfim. Eu vejo que isso está muito hoje forte, o casal se cuidando junto. E sim, o homem tem bastante preocupação com a calvície. E aquele que já perdeu, que muitas vezes chega, né, no consultório e daí já não tem mais, né, o cabelo, eu sempre pergunto, o quanto isso dói? Porque se ele tá lá só porque a esposa mandou e aí aquilo não é um problema para ele, tá tudo certo. Agora, se aquilo é uma dor para ele, tem como tratar. Às vezes a gente não consegue recuperar, porque se o folículo ele já está inativo há mais de 10 anos, eu não consigo mais fazer essa atividade ali para produzir cabelo numa questão genética, numa alopecia androgenética. Sim. Agora, se está adormecido ali por uns 5, 4 anos, a gente consegue ainda ativar, mexendo na epigenética. E sabe o que... Agora, tem essa coisa do ciclo de vida do Isso. cabelo. Nós perdemos cabelo naturalmente, recuperamos naturalmente. Tu ias falar sobre isso também. Era exatamente isso aí, como ovários, né, que a gente tem os nossos óvulos, né, a gente já nasce com predestinação de quantos óvulos a gente vai ter o nosso ciclo, né? O folículo é a mesma coisa. Também a gente já é predestinado a ter já os ciclos capilares. Então, se o normal de um cabelo é ele crescer, amadurecer e cair entre de 3 a 8 anos. Por que uma faixa tão grande de diferença, né? 3 a 8 anos. Porque aí vai depender da genética. Por isso que tem pessoas que o cabelo não passa aqui do ombro, pode deixar crescer, não pode cortar nunca, ele não vai passar daqui. Conhece? Conheço. Eu sou uma pessoa que a minha genética nunca passou daqui. Então, independente do que eu faça, porque o meu cabelo, ele é de 3 anos, é o tempo dele de vida, e aí ele vai morrer e vai cair. Por mais saudável que seja, isso é genético. E tem aquelas pessoas que a gente vê aqueles cabelos que passa da bunda, né? Que vai lá no joelho. Isso é 8 anos. Então, isso a pessoa já nasce com essa característica. Como ser loira, olho azul, olho escuro, cabelo crespo, o cabelo já nasce com isso. Porém, se você tem uma disfunção, um desequilíbrio no seu organismo e começa a acelerar esse ciclo, que o cabelo era para cair em 3 anos, mas ele cai em 1 ano, vai vir outro cabelo. E aí ele de novo cai em 1 ano, vai vir outro cabelo. O seu ciclo vai antecipar e todo o seu estoque de folículos que iriam nascer acaba antes. E aí acontece a falha e não vem mais. Outra coisa para as duas aqui, a gente vê assim, falar assim, ai, nossa, eu comprei um shampoo de uma linha caríssima, um shampoo muito bom e coisa e tal. Mas eu percebo assim que lá em casa quem deve usufruir muito de um bom shampoo é o ralo do meu banheiro. Porque a gente lava o cabelo sempre às pressas, não nem dá o tempo necessário para enxaguar e coisa e tal. Então assim, os cuidados que as pessoas têm que ter com relação ao dia a dia dos cabelos. Lavar muito faz mal? Lavar menos?
deixar ele ter um pouco da sua gordurinha, da sua oleosidade? Dá essas dicas também, que eu acho que quem está em casa agora, quem está nos ouvindo agora deve estar querendo também saber sobre isso. Perfeito. Olha, eu vou falar uma parte, depois eu vou deixar para fora, né? Exatamente. É que tudo tem a ver também com se você está sofrendo com uma queda muito intensa, ou com uma coceira, ou com uma irritabilidade. Então, a gente sempre diz, não adianta você comprar o melhor produto mais caro, que às vezes não é o ideal para o seu couro cabeludo. Então, por isso que hoje sempre é bom procurar um terapeuta capilar, um profissional, para fazer uma boa avaliação e indicar o melhor produto. Esse seria o cenário ideal, não é mesmo? E não quer dizer que é o mais caro que é o que vai solucionar. É o ideal, o que o cabelo realmente precisa. Agora, as dicas diárias, realmente, utilizar um bom shampoo e um bom condicionador são primordiais. Tanto homens quanto mulheres. Os homens não gostam muito do condicionador, mulheres, né? Mas o condicionador é ideal, porque o condicionador é como se ele fosse o filtro solar da nossa pele. É ele que vai selar a cutícula e é ele que vai proteger contra todos os danos, porque a função do shampoo é só limpar. E aí, às vezes, as pessoas já acham, só shampoo, não vou passar condicionador porque pesa. Se o condicionador está pesando, é porque é o condicionador que está errado. Ele não é o ideal para o seu cabelo. Então, escolher um bom condicionador, ele vai selar a cutícula, ele vai proteger, não vai deixar oleoso, não vai deixar pesado, e vai proteger o cabelo e vai entregar nutrientes. Agora, lavar todo dia é bom? Não lavar todo dia é bom? Se a pessoa está em desequilíbrio, o ideal é que lave todos os dias. Se tem um cabelo normal, que está tudo normal, que está saudável, dia sim, dia não, no máximo. Por quê, Luísa? Porque a nossa pele, o nosso couro cabeludo, é igual à nossa pele. Agora eu vou falar aqui, é igual à pele do rosto, é igual à pele das axilas, é igual à pele do bumbum. A gente fica mais de um dia sem lavar a axila, a pele do rosto, pele do bumbum. Então eu trago aqui para as pessoas que o couro cabeludo tem 3 vezes mais circulação de que todas essas outras partes que eu passei. Então, se ela tem mais circulação, ela tem mais ativação de glândulas sebáceas, ela tem mais ativação de tudo. Então, sim, deveria se lavar todos os dias para ser saudável e ter um couro cabeludo saudável. Vivi, complementa para mim, por favor. Antes de complementar, eu vou dar a minha posição lá do passado, da Vivi de uma década atrás. Da Vivi quase sem cabelo. A Vivi quase sem cabelo. Como que ela fazia? Ela ficava uma semana sem lavar o cabelo. De medo que caísse. De medo que caísse. E aí de medo que caísse. E assim, ó, eu comprava o meu produto pelo cheiro. Eu sempre gostei de cheiro. Então, também. Eu abria o shampoo e eu cheirava. Eu acho que esse vai ser bom pra mim. Gente, eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Produto não pensa, produto age. Ele vai agir conforme a composição e a necessidade daquele couro cabeludo. E aí, isso, complementando o que a Gi falou, foi o que descortinou a minha mente lá, quando eu comecei a estudar e para eu me tratar, foi justamente quebrar esses tipos de padrões. Hoje eu não compro mais o meu shampoo pelo cheiro, apesar de eu amar um cheirinho, tá? Amo, mas eu compro pelas propriedades, né? Então, do que ele está precisando, essa é uma dica. E 2, que como a Gi colocou ali, que eu acho brilhante, sempre observar a tua condição. Porque eu sou uma pessoa que já tenho pele seca, cabelo seco. Eu não tenho excesso de oleosidade. Então, eu lavava o meu cabelo uma vez por semana, era tranquilo, eu não gerava muito sebo, muito óleo. Mesmo fazendo academia, mesmo suando no couro cabeludo, mesmo entendendo, né, sobre toda essa parte que a Gi colocou ali, que precisa, couro cabeludo é pele, mas eu não tinha esse entendimento, porque eu achava que quanto mais eu lavasse, mais ele caía. Só que sabe o que acontecia? Eu lavava uma vez por semana. O que era para cair gradativo todos os dias um pouquinho, ele caía uma vez só. Aí ele caía aquele maço, aquele tufo, porque eu já estava com uma displasia e com um processo ali inflamatório no couro cabeludo. Claro. Porque a queda de cabelo, ela é multifatorial, né? Ela pode ter
Tipo, todas nós aqui nessa sala, vamos supor que a gente tem queda de cabelo. Mas a causa para cada uma é diferente. Por isso que a gente tem que ter esse olhar e entender o que aquele corpo está querendo dizer. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi nesses 10 anos? Cabelo é fofoqueiro. Olha. Cabelo é fofoqueiro. Se ele estiver te dando algum recado... Ele vai dar. Eu não tinha consciência disso. Porque eu chegava, poxa, mas eu tô tudo bem, tá tudo bem comigo. Como é que o meu cabelo tá despencando? O cabelo é um sinalizador biológico. Não estava tudo bem mesmo. Não estava. Aí tem, né, aquelas fases de estresse maior e coisa e tal, né? Exatamente. E aí, quando eu consegui entender isso, aí hoje eu lavo meu cabelo dias alternados, dia sim, dia não. Ganhei mais saúde, porque hoje eu uso produtos adequados, né, pro meu couro cabeludo, pros meus fios. Entendi isso. Hoje eu tô, né, já na menopausa, então eu faço aplicações. Hoje nós temos até colágeno pro couro cabeludo. Então fica a dica, que isso é muito bom. E porque a gente vai perdendo colágeno, não é só a pele do rosto que perde, cabelo. E se eu não tenho uma estrutura boa para sustentar esse fio, ele vai despencar. Uma outra coisa que também já ouvi falar muito e as pessoas reclamam, o uso de homens, por exemplo, o uso de boné excessivo pode levar a calvície, pode levar a perda de cabelo. As mulheres com muito tempo com rabo de cavalo, com cabelos presos. Isso são alguns hábitos do dia a dia de comportamento que podem prejudicar a saúde capilar, não é? Exatamente, Luísa. Tudo que for repetitivo e intenso faz mal. Então, assim, usar boné todos os dias... Coitado dos motoboy, né? Porque daí eles passam o dia com capacete, né? Mas é exatamente isso. Então, assim, o principal até é fazer uma boa higienização desse boné. Se a pessoa precisa, ou quem trabalha em cozinha, quem trabalha na parte da alimentação, que tem que usar aquela touquinha, né? Então, não tem o que fazer, porque... precisa, por causa do seu trabalho, do seu dia a dia. Mas então, o que fazer? Ter uma boa higienização dessa touca, desse boné, desse capacete, usar hábitos higiênicos saudáveis. E aí, outra dica que eu vou dizer aqui para o pessoal, massagear esse couro cabeludo. Porque a gente tem que trazer, às vezes, hábitos milenares, a gente vê lá né, nos países indianos o que são aqueles cabelos maravilhosos. Isso são hábitos milenares que eles massageiam, a mãe massageia o cabelo, as cabeças dos filhos todos, porque a massagem vai ativar a circulação ali e vai fazer com que venha nutrientes, porque um cabelo abafado, um couro cabeludo abafado, não vai ter uma boa circulação ali. E é por isso que causa a queda e que pode desenvolver, né, uma queda. Então, a pessoa ter bons hábitos de higiene e fazer massagem no cabelo, né? O cafuné faz bem, então. Isso, exatamente. Quem não isso, tem, que compre uma coisinha lá pra massagem. Quem não tem um cafunézeiro de plantão em casa, que use algum acessório. Boa, mas esses hábitos, exatamente. Quem prende muito o cabelo do mesmo jeito, mesmo tipo de rabo de cavalo. Então, assim, a pessoa tem que prender o cabelo, ela precisa, por causa do seu dia a dia. Um dia faz uma trança, outro dia faz um rabo mais baixo, outro dia um rabo mais em cima, mas não sempre o mesmo tipo de penteado. É isso que faz mal. Meninas, eu vi, a gente recebeu até, a gente mandou algumas ilustrações pra gente até colocar aqui, que a gente achou assim um pouco agressivo. Não vamos usar as imagens, deixa que as pessoas em casa imaginem. Mas já chegou nas mãos, tanto sua quanto na tua, casos assim, muito extremos de você achar assim, nossa, isso só um milagre e conseguir resolver, e essa pessoa ter tido paciência para esperar essa recuperação capilar? É exatamente isso. Porque eu vi na sua palestra um caso que me impactou, assim. Sim, exatamente. E hoje, o que está acometendo muito, que há 10 anos atrás a gente não via, são crianças. Olha. E dói no coração da gente quando a gente vê uma criança com uma dermatite, uma psoríase que está com feridas, que está com crostas, e que aí aquelas crostas se grudam no cabelo, e aí quando vai lavar, sai tudo. Então, realmente isso é impactante. Eu te mandei, mas eu disse assim, olha, fique à vontade. Né? Aqui com a aval da equipe inteira, a gente não, vamos deixar quieto. Vamos deixar que as pessoas imaginem em casa. A gente vê hoje crianças assim, né? Adolescentes com já androgenética, que há 10 anos atrás, quem começava a ficar o famoso careca, né? Era já um senhor de
35, 40 anos. Hoje, jovens de 16, 18 anos já estão com androgenética. E isso tudo é fator de estresse, da alimentação, da epigenética que a gente falou, né? Mas, voltando aqui à sua colocação, do que a gente vê, sim, a Viviane tem relatos de pessoas assim que chegam lá, pessoas que não conseguem deitar no travesseiro de dor no couro cabeludo. Porque são problemas que chegam a causar desconforto. Muito também. Dor, não é dor, só a questão da queda, não é? Pústulas de pus. E aí, normalmente, são doenças autoimunes que o corpo todo está inflamado. Então, Vivi, dá um relato aí de um paciente teu. Eu gostei muito da tua fala quando você colocou sobre paciência. O cabelo... Porque não é um processo do dia para a noite, né? E aí que é o desafio do profissional. Quando eu era só paciente, eu era impaciente. Eu não entendia isso, porque você pensa que você vai fazer uma terapia e você já resolveu, tipo uma coloração. Ai, meu cabelo eu vou colorir, ele vai ficar com a cor que eu quero. Eu vou fazer uma escova, ele vai ficar como eu quero. Só que a terapia capilar, para você restabelecer novamente a fisiologia natural do cabelo, ela leva tempo, porque é fisiológico. O cabelo, ele demora em torno de 1 centímetro por mês, o crescimento dele. Então, pensa, 1 centímetro por mês. E em um ano eu tenho 12 centímetros de crescimento. Pensa uma pessoa que teve uma perda de cabelo considerável e em um ano ela cresceu 12 centímetros. E aí, essa espera, muitas vezes, causa um desconforto. E quando eu passei por isso, eu tive muita empatia. Então, quando hoje, né, como profissional da saúde capilar, eu consigo entender a dor do meu paciente e falar sobre isso, porque isso é importante falar. Existe um tempo, e esse tempo tem que ser respeitado. Ninguém adoece da noite para o dia. Eu tenho consciência que eu já comecei com os transtornos e depois de um tempo é que eu fui ver os buracos no meu cabelo através de uma foto, porque no dia a dia eu já nem observava, que a vida tão corrida, não dei conta. Quando eu dei conta... se acostuma com a nossa... Isso, foi radical, assim. E aí, você passar isso para o teu paciente, agora você não está sozinho. Eu estou com você. Você não está sozinho nesse problema, digamos assim. Eu vou te ajudar. Então, acho que isso é muito importante quando a gente está sofrendo com isso. E aí, eu acho que Deus me direcionou a alguns casos bem especiais, pessoas maravilhosas, que eu peguei na mão e eu disse, vamos juntos. Casos, alguns, que não têm cura, mas tem tratamento. Qual é o tratamento? É tirar aquele processo inflamatório, diminuir aquele processo de dor, mas a pessoa tem consciência que às vezes o cabelo não vai voltar naquele local. Mas não deixar evoluir, né? O tratamento é não deixar evoluir. Então, isso é muito, muito maravilhoso, os relatos que a gente recebe em consultório, e a gente pega amizade, porque eu estou há 10 anos hoje trabalhando com saúde capilar. Tem clientes que estão comigo há 10 anos, e aí, assim, a gente está sempre... E o que é interessante foi esse encontro de vocês duas, o fato de você ter se tornado de uma paciente a uma pessoa hoje que ajuda os demais casos. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Gi, sempre bem-vinda, é sempre bom estar contigo nos eventos, nas palestras, a gente sempre aprende muito também com as suas colocações, não só nessa ótica de alguém que trabalha hoje em prol das outras pessoas, mas como uma veia empreendedora que você também tem. Grande abraço a toda a equipe da DNA Vital, que são fantásticos no trabalho voluntário também que fazem, nas entregas que fazem de perucas para pessoas que precisam, pacientes que perderam os cabelos por um câncer. Eu acho esse trabalho de vocês louvável e parabéns para vocês e muito obrigada por terem estado aqui comigo. E este é o nosso Pode Ser Mais. E você também pode mandar suas sugestões. Eu hoje não esqueci o e-mail luisa.gutierrez@ndmais.com.br. Pode mandar suas sugestões, as suas críticas também são bem-vindas. E esteja sempre conosco aqui, nos acompanhe no ND Play. O nosso Pode Ser Mais, toda semana com um novo episódio.